Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando a gente na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E aqui é o nosso Aldeia Cast. A gente está com esse projeto novo aqui, né? Trazendo assuntos dos mais variados para vocês aí de casa. E você que tem interesse em estar apresentando seu podcast, você ter seu podcast, você mostrar suas ideias para o mundo, a gente é só entrar em contato com a Aldeia Criativa para a gente estar divulgando suas ideias. E hoje essa pessoa que a gente vai entrevistar já foi meu professor. Pois é. Eu também. No antigo, mas era quando eu tinha 18 anos, do seletivo. Lembra o seletivo, que era do seu Milton Mazzarini. Era meu professor de história, a gente adorava a história dele, a forma que ele dava aula, que ele sabia tudo e contava as histórias de forma livre, que é o nosso ilustríssimo Francisco Artem. Obrigado aí pelo ilustríssimo, quero agradecer a todos vocês aí da aldeia por nos dar essa oportunidade, e a oportunidade de a gente falar um pouco mais, né, das pessoas conhecerem mais a gente também. É muito legal sempre essa oportunidade. E hoje a gente está convidando o Artem aqui, né, Artem? Como a gente estava conversando, né? A gente abriu o Aldeia Cast, que é uma forma da gente conversar sobre conteúdos da São João e região, de forma clara, aberta. E tivemos a ideia, né, Herto, de fazer esse podcast com os pré-candidatos a prefeito de São João. A eleição que se aproxima logo, logo, né? A nossa ideia, né, é a gente conhecer os candidatos como pessoa, né? Porque às vezes a gente não sabe como é que foi a infância, onde estudou, no que trabalhou. Então acho que essa é uma forma da gente estar conhecendo mais profundamente, né, as pessoas, né? E Artem, né, ele é escritor, membro da Academia de Letras, né? Sim, da Academia de Letras. Político, vereador, mais de 6... Fui mandatos? 6 mandatos, vereador. 6 mandatos, professor. Adorava ser vereador. Adorava? Adorava. Deixei de ser vereador para ser reitor, né? Porque não era incompatível o cargo. Eu achava que o legislativo tinha um poder. Na época tinha esse poder. Era uma coisa... Você podia fomentar ideias, né? Você podia trabalhar em convicções que você tem, você podia expor, né? O vereador tem esse poder, o vereador é importante, eu acho. O jornalista também, né? Comunicação também é o mesmo poder. Influenciar pessoas. Eu acredito nas coisas que eu acredito, eu devo querer influenciar as pessoas, né? Então era isso. Amei, fiquei lá, fiquei muito tempo, nem que questionava de sair dali, não fosse a oportunidade de ser reitor, eu estaria lá. Ou não, né? Porque aí tem as eleições. Sim. E além de tudo, escritor, quantos livros você escreveu? Já estamos no quarto livro e para retribuir a gentileza de vocês me convidarem, eu vou trazer aqui a primeira mão informação. Já está no prelo o próximo livro. Deve sair ainda no primeiro semestre de São João, e eu tenho certeza que vocês e toda São João vai gostar, porque o livro é a história de São João da Boa Vista. Só que não é a história tradicional, cronológica, aquela história que se aprende nas escolas, né? É um livro que chama Histórias da Minha Cidade. Eu tive durante o ano passado, fizemos a primeira temporada no rádio, na Piratininga AM, o Histórias da Minha Cidade, no Rede Piratininga de Comunicação, e ficou muito legal, porque as pessoas vinham, falavam com a gente, traziam ideias, eu fui acumulando várias histórias. Eu sempre gostei de história. Aliás, eu acho que eu fui dos 2 professores de história, né? Eu estudei na Unify. Um de história de comunicação, isso, né? E do Vina eu devo ter dado história geral, história do Brasil. Na época acho que era colegial. Lá E então me apaixona muito história. E São João está fazendo 200 anos, né? Vai fazer 200 anos. Eu tinha várias crônicas que eu vinha publicando na imprensa, em jornal, em revistas, sobre São João. Todo mundo pedia alguma coisa sobre São João. Tinha já um bom tanto. Eu gosto muito da história de São João, eu pesquiso muito sobre a história de São João. E na minha época de vereador, por exemplo, quando não tinha nada lá, os dias mais calmos, eu ia lá para o arquivo da Câmara e ficava lendo as atas, vendo os personagens de outros tempos. Então deu para fazer um bom apanhado aí das histórias, mas não é a história em si, porque essa história de contar história, cada um conta de um jeito, né? Geralmente eles falam isso, a gente estuda muito isso, sempre a história que se conta é a história dos vencedores. E às vezes a história de quem não venceu é muito mais rica, muito mais importante, foi mais chocante. Então o livro é isso, ele é um livro de histórias engraçadas, outras tristes, mas de grandes personagens da cidade, que a cidade está esquecendo.
Ninguém mais fala nisso. Aliás, eu sinto uma falta disso das escolas falarem sobre a história da cidade. Você conta a história do Brasil contando a história de São João. Pô. Eu também gosto muito de história. Inclusive o Vini, você tinha, né, uns documentários de pessoas. História do futebol do Pratinha, história do futebol do Botafogo. Tem até um lance interessante com o maior Judas desses que malha. Foi aqui em São João. Eu lembro que saiu no Notícias Popular, tinha essas fotos. Tinha um senhorzinho do Santo Antônio, tinha esses vídeos. Hoje é proibido fazer isso. Né? Então, mas é história, foi na época... Hoje é preconceito. Hoje não tem mais a malhação. Mas foi na década de 60, e você via a mão do Judas, era maior que essa sala, e saiu no Notícias Populares, lembra aquele jornal? Sim, sim. Então, assim, a história... Todo país tem tanta aqui... coisa. A história de São João é tão rica, tem tanta coisa curiosa. Tantos personagens. Mas nós vamos montar então um dia um podcast só sobre história, aí nós vamos falar sobre conta história. Uns contos lá, uns causos. Os personagens de São João, as mulheres de São João, os fatos curiosos, os acidentes de São João. Tem lá uma crônica que eu estou colocando, os acidentes de São João. É mesmo? Pois é, a cidade já caiu 3 aviões dentro da cidade. Então, louco. Spoiler, despertando a curiosidade do pessoal aqui para o pessoal comprar o livro. Assim, porque a história é o que conta o que a gente é hoje, né? Assim como o Brasil, né? A gente é formado por a história, né? Então... E tem uma ligação profunda a história de São João com a Marquesa de Santos. Ninguém sabe disso. Não fosse a Marquesa de Santos, São João talvez nem existisse. Isso eu conto legal nos Campos de São João, o livro que eu fiz, pondo esse relacionamento da história da Marquesa. Tô vendo, não vai ficar aqui, não vai ficar falando só de história. Eu quero falar da minha história aqui. Aí o Artem, nós falando do assunto mestre, doutor de comunicação social pela Casper Libero e PUC, né? Comunicação e mercado numa e semiótica pela PUC, doutorado em semiótica e comunicação. E também, né, há pouco tempo atrás também, foi reitor da Unify, né? Foram dois mandatos como a lei. Agora, tirando esse currículo todo aí, Artem, me conta um pouco da sua história. Onde você nasceu, como foi sua vida, sua infância. Se você nasceu de família humilde, como que foi? Eu fiz até um dia uma reportagem, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, mostrando o local onde eu nasci. Fui ali entre Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu, uma estaçãozinha ferroviária. Aliás, ferrovia está na minha vida, da família toda, né? Chamado Barão de Montapaz. Depois viemos para cá, eu cheguei em São João com 6 anos de idade. Meu pai é ferroviário, e a vida do ferroviário era, cada época, numa estação. Era removido, funcionário público, era removido. E a última estação do meu pai foi São João da Boa Vista. E aqui, no bairro do Rosário, onde eu vivi a maior parte da minha vida, entre o bairro do Rosário, Pratinha, na pracinha Carlos Luma ali. Depois fui lá para a Vila Conceição. Muita dificuldade, imagina, um pai, funcionário público, com 9 filhos. Nossa. 9 filhos. Na época era comum ter muitos filhos. Sim, comum. 9 filhos. E então era uma vida de luta, tanto meu pai como minha mãe, muito religiosos, muito católicos, aqui da Igreja do Rosário, que era onde eles frequentavam. Tem muitas passagens aí, mas sempre ensinando muita dignidade, muita firmeza de princípios, Que antigamente era isso, né? Dava muitos valores para o filho, né? Hoje tudo isso incrivelmente se diluindo, né? Incrivelmente se diluindo. O Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, né? Que é justamente isso que nós estamos falando. Tudo que era sólido, tudo que era firme, hoje está se diluindo. Hoje você é mais ou menos tudo. Você é mais ou menos da igreja, você é mais ou menos da política, você é mais ou menos... Tudo é mais ou menos, tudo é muito líquido. A ideologia, mais ou menos. Né? Antigamente, não. O cara era comunista. Não, era direita. É mais ou menos. Você fica flutuando nas diversas ideologias. Texto bíblico, né? Que Deus fala, né? Morno, né? Ou você tem que ser quente ou ser frio, né? Estamos na geração dos mornos. Dos mornos, né? Dá também um programa para a gente falar sobre isso. Aliás, tem vários livros sobre isso, até o último agora foi O Amor Líquido, que o amor também está assim. Antes você casava, era para sempre. Agora, talvez dure aí mais uns 2 anos. Tudo é líquido, tudo é líquido. É uma coisa, algo que a gente estuda em semiótica, que é um retrato da sociedade. A sociedade está assim.
vazando pelos dedos da mão. E nessa vida difícil, né? Como você falou, 9 filhos, 8 irmãos, né? Sim. Uma infância difícil, né? Não era fácil antigamente, não tinha tantas coisas fáceis como no mundo de hoje, era muito mais difícil. Aonde você começou a estudar, sua infância, colégio, Bom, escola? primeiro aí são os princípios, né? Mas eu lembro que o meu pai e minha mãe, uma das coisas que se falavam constantemente era isso. Olha, a vida é difícil, nós somos pobres, só tem uma maneira de sair da pobreza, é estudando. Então, eles tinham isso muito forte, muito arraigado neles. Tem que estudar, tem que estudar. Eles estavam corretos, né? Então, todos os 9 receberam essa mesma instrução, tem que estudar, tem que estudar. Eu sempre fui muito obediente nesse aspecto, né? Então eu estudei, procurei estudar, e eu adoro estudar, estudo até hoje, adoro estudar. Eu acho que acredito muito na educação. Fiquei 4 anos trabalhando no Estado, trabalhando voluntariamente, tá? Não ganhava nada, mas no Conselho Estadual de Educação, como conselheiro do Conselho Estadual de Educação, por convicção. Eu acredito na educação. É um grande instrumento para redimir a humanidade, para poder tirar as pessoas da pobreza, da miséria. Eu, desde criança, ouvi isso, tenho isso como um mantra, né? Crer na educação como instrumento para revolucionar a sociedade. E não é só mantra, você pega todas as potências mundiais hoje, vamos falar hoje, para as pessoas terem uma noção. Todas elas só saíram da pobreza, da miséria, as que investiram em educação. Né? Você lembra dos tigres asiáticos? Tá? Países paupérrimos, miseráveis. Como é que eles saíram? Saíram porque investiram na educação. A China de 100 anos atrás, de 60 anos atrás, passava fome, miséria. Milhões morreram de fome. De fome. Qual o primeiro passo? Educação. Eles investiram na educação. Eu tenho também muitas histórias para contar sobre a China, sobre a educação e essa transformação da China, porque eu olho muito, observo muito isso. Né? Então, todo mundo sabe disso. O Brasil não, né? O Brasil não sabe. O que você acha? O Brasil é uma tragédia. Você como professor, como você vê o Brasil, o investimento em educação no Brasil, vamos supor, nos últimos 40, 50 anos? É uma piada. Uma miséria. Todos os aspectos. Você tem lá algumas ilhas de excelência. Ceará é uma ilha de excelência. Está se fazendo uma boa educação lá. Primeiro estado. Agora, olha as condições financeiras do Ceará. Então, não é falta de dinheiro. Com certeza. Né? Falta de imaginação, de organização, de disciplina. Falta de vontade. Os nossos governantes não têm vontade nenhuma de oferecer ao país uma boa educação. Tudo de passagem. Tudo assim, jogado a léu, né? Eu tanto concordo com você que eu sempre falo uma coisa. Quando você pega as maiores economias do mundo, o Brasil está entre as 10. Porque nós somos um país rico por natureza, né? Sim. Um país com maior potencial de água, os maiores mananciais. O que você joga nasce. A gente filma muito o agro. É um país rico por natureza. Se não fosse os nossos governantes, né? Seria maravilhoso. Mas... Só que nem você, quando tem uma casa que entra dinheiro, mas você só investe no que é supérfluo, banal, no supérfluo. Então, no fim, você colhe as consequências. Acho que o Brasil hoje colhe um pouco desses 40, 50 anos, né? A gente não está nem falando de político, de certo partido, mas no geral, né? Mas foi a vida inteira isso. Né? O único governante aí que deu um certo valor para a educação foi o Dom Pedro II. O resto, dele para frente... Então tá de boa. Né? Dele para frente é uma tragédia, né? E aí teu pai se... E não vou nem falar da educação em São João, por favor. E aí você estudou, né? Você se formou... Aqui no Teófilo de Andrade. Teófilo de Andrade, aqui. Que bacana. Fiz 4 anos aqui, fui alfabetizado aqui. O primeiro livro que eu li na minha vida é da biblioteca aí do Teófilo de Andrade, Júlio Verne. Li toda a coleção dele. Nossa. Daqui eu fui para o Instituto de Educação Coronel Cristiano Osório de Oliveira. Nossa, eram grandes escolas, hein? Meu pai fala do Instituto até hoje. Foi uma das maiores escolas do estado de São Paulo. Quando meu pai é transferido para cá, lá na cidade onde morávamos, era longe, hein? Para lá de Ribeirão Preto, Pontal, embora eu nasci em Pinhal. É que nós fomos para lá, de lá para cá, é aquilo que eu falei. Ferroviária era itinerante, cada época numa. E lá diziam, olha... Tem lá em São João uma escola maravilhosa, chamada Estudo de Educação Coronel Cristiano Osório de Oliveira. Põe os filhos lá. Todos nós fomos lá estudar nos filhos, porque lá já tinha fama do Instituto. Chegou a ser uma das melhores escolas do Brasil. É assim até, já a gente vai voltar para o assunto aqui. A gente
foi um pouco o assunto da educação, que a gente falou, né? Tem tanto assunto, né, tem sobre a educação. O que me espanta, né? Essas escolas. Olha a estrutura do instituto, em termos de estrutura mesmo, o tamanho da escola. Tem verde, tem árvore, tem quadra. E na época era uma coisa muito engraçada, que a gente estudava, a gente era pobre, estudava junto com o filho do fazendeiro. E é outra coisa muito assustadora para nós. A escola pública era que era boa. A escola particular não era boa. Aquele que não conseguia estudar na escola pública, porque era mau aluno, repetia, para ter o diploma, ele ia para a escola particular. Inversão total nesse mundo moderno líquido, né? Às vezes teve um sucateamento, talvez, né? Enfim. Tem vários fatores. Daria um bom debate também, né? Sim. Tem também assim... Vamos entrar agora. Poucos estudavam também, houve uma popularização da educação e vieram uma série de governantes que deixaram a coisa degringolar mesmo, né? Enfim. Tem, você é uma biblioteca, dá para fazer uns 10 podcasts com você sobre 10 vários assuntos. Agenda aí. Sobre história, sobre educação, sobre muita coisa. A educação é um tema que nos apaixona todos. Mas aí vem uma pergunta que a gente fica curioso, a gente quer saber, quando que você resolveu se tornar político? Por quê? Quem te convidou? Qual a idade você tinha nessa época? Como foi a sua entrada, né? Como foi a sua Tem entrada coisa que me política? acompanha pela vida inteira. Né? Quando eu me alfabetizei, eu fiz assim, por instinto, nunca nem tinha visto, nem sabia. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um jornal mural do meu primeiro ano, né? Eu estava no primeiro ano. Então eu escrevi várias notícias e preguei de cada um de nós, dos colegas, e preguei na lousa. Devia ter um belíssimo português, né? Gostaria muito de reler aqui, eu lembrar quais eram as notícias, mas fiz um jornal mural. Então, o jornalismo sempre me acompanhou muito fortemente na minha vida. A política, eu acho que todos nós temos uma vontade de transformar a nossa sociedade. Então, o jornalista, o que é o jornalismo? É uma vontade de transformar a sociedade. Você tem que buscar o caminho, como essa sociedade fica melhor, né? Acho que o Milor Fernandes tem uma frase, né, que ele fala: jornalismo é de oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o jornalismo tem a obrigação de apontar as mazelas e mostrar isso está errado. Isso, não que não exista outras formas de jornalismo e que sejam nobres também, mas o jornalismo tem que ter por princípio: eu quero mudar a minha sociedade, eu quero melhorar a minha sociedade, quero melhorar a vida das pessoas. Eu sou um retratista, digamos assim, da sociedade, das suas pobrezas, das suas misérias, né? E tem que mostrar isso. Por isso que ele diz oposição. Oposição à situação, ao estado em que as coisas estão. E quando você faz oposição, que você quer dizer que você tem algo melhor a ser feito, né? Eu nem sabia que eu tinha vocação para a política também, mas já tinha, porque quando estava lá no Instituto de Educação tinha o Grêmio. Eu fui ser presidente do Grêmio, eu já tinha uma liderança ali, né? Quem me alertou também um dia foi meu pai, até também não esqueço disso. Meu pai era muito sábio, né? Estudou por conta, na época também autodidata, tinha muito, formou até uma certa série, depois o resto não tinha, se formou por conta. E um dia ele me chamou e falou assim: olha, eu estou percebendo que você vai querer ser político. Você vai querer ser político. Então, eu vou te falar uma coisa. Me deu uma liçãozinha lá. Falou: se um dia te oferecer R$1, você não pegue, porque isso é viciante. Vão te oferecer depois você vai querer mais outro, depois você vai querer outro. Você fica escravo deste hábito. Então, você não pega o primeiro R$1. Meu pai falou isso do nada. Eu nem pensava em ser político. Ele deve ter percebido ali alguma habilidade, né? E continuei. Esqueci isso. Depois, um dia, eu fui num curso de liderança lá no fórum que a dona Ivone Palhares estava ministrando esse curso. Também não sei por que cargas d'água, se ela viu alguma liderança, talvez tenha percebido. E ela colocou no jornal o município, da época, uma notinha, lá tinha uma coluna social, chamava Money, uma coisa assim. E ela colocou uma notinha: preste atenção nesse rapaz, Francisco de Assis Carvalho ele vai ser um futuro vereador de São João da Boa Vista. Eu tinha 16 anos de idade. Ô, louco, visionária.
E não sei, talvez isso influenciou. Aí eu fiquei todo orgulhoso. Que nem se dizia naquela época, todo pimpão, né? Na época falava isso, pimpão. Eu fiquei todo pimpão, orgulhoso e pus aquilo na cabeça. Nasci para isso. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. E as questões foram aparecendo. Cada candidatura tem uma história, tem um motivo para ser candidato. Então, a política, para mim, no meu ver, é isso. Você tem que ter um motivo, você tem que ter uma motivação. Porque se você parar para pensar, estava um dia assistindo uma palestra, uma entrevista do Ulisses Guimarães para a Marília Gabriela, e ela perguntou justamente isso para ele. Falei, escuta, mas tantos anos na política, foi 30, 40 anos, a política é árida, a política é difícil, você sofre na política, você tem essas carreiras longas, né? Você sofre na política. Por que você gosta da política? Como é que você... Tantas traições, que aliás o que vai ter na política, traições. Por que você gosta da política? Ele falou uma frase interessante, falou assim, olha, você tem que... Política é a arte de se levantar. Cair, você vai cair muitas vezes. A política você aprende a levantar o mais rápido possível. Eu guardei muito essa frase, né? E tem também outra história interessante. Eu acabei de... Meu sonho, né, era ser vereador. Eu achava que eu ia mudar o mundo sendo vereador de São João da Boa Vista. Eu tinha convicção disso. Estava todo animado e já estudava filosofia na época. E aí eu fui ler um livro de um filósofo, o Epicuro, viveu antes de Cristo. Aliás, tem até um programa a fazer, que é Cristo era um epicurista, aguarde. Porque a filosofia dele é fantástica, do Epicuro, e coincide com o cristianismo. E é engraçado que a igreja tinha até pouco tempo um preconceito enorme contra Epicuro, porque ele era o filósofo do prazer, né? Mas não era do prazer, era da alegria da vida. E ele era tido aí... Bom, não vamos falar de filosofia. Vamos falar do Epicuro e a política. E tinha uma frase dele assim, ó, se você quer a felicidade, porque ele estudava a felicidade, por isso que era o prazer. Se você quer a felicidade, se quer a alegria, fuja da vida pública. A vida pública é só sofrimento. A vida pública é só tristeza. Eu falei, pô, mas justamente agora que eu entrei para a vida pública, eu falei, esse cara chato vem estragar a minha alegria aqui. Vida pública é sofrimento. Se você quer mudar, agora você também pode ser, como você pode ser um jornalista light, de moda, de costumes e tal, tudo bem? Você também pode ser um político light, que não vá a fundo na ferida, né? Até uma pergunta que eu ia te fazer. Depois que você virou vereador, né? Você tinha o sonho, que quando você entrou na política, a primeira vez é o que você falou, você acha que você vai mudar o mundo, né? Sim. E aí você virou vereador. Sim. E não mudei o mundo. Que mudou, o que mudou na sua visão, sobretudo depois que você já ficou experiente? Quando tá do lado de lá, né? Depois você tá do lado de lá. Né? Aí vieram lutas pontuais, né? Era uma briga, olha, a FEBEM vai instalar em São João, então era uma briga para segurar. Olha, a pista dupla de Aguaí, está morrendo muita gente lá, então era outra briga. E tem um ditado que fala uma coisa engraçada também, que é verdade. Os amigos te colocam na política e os inimigos, os adversários, não deixam você sair. É verdade. Aí eles ficam te porrinhando, aí você fala, agora você vai ver, eu vou ganhar essa para você ver como que é, né? Então... E eu lembro de você na rádio falando sobre esses assuntos aí. Poxa, você está com boa memória. Você lembra da FEBEM? Lembro da FEBEM. Eu acho que você tentou também alguma coisa contra o pedágio de Vargem. Eu acho que você... Sim, lá do Pedregulho. Conseguimos 50%. Lá os moradores têm desconto de 50%. Mas aquele pedágio, ainda hoje, totalmente ilegal. Então, pela lei. É muito perto. Pela lei. Você não pedagia bairros numa mesma cidade. Ele está pedagiando. Pedregulho é de São João. Então não pode ter um pedágio entre São João e o bairro do Pedregulho. Enfim. E eu lembro que você sempre ia na rádio. Sempre polêmico. Sempre assim, assuntos. Mas polêmica... Não, que são, na verdade... Tem gente que acha que polêmica é feia. Polêmica não é feia. É que você defende seu ponto de vista, né? Tem um livrinho que mexe livrinho... muito com o povo, né? Com a população, né? É aquilo que eu falei, estilo. Se você também não apontar as mazelas, esse é meu estilo. Eu estou na política para falar, olha, aqui está errado, podia ser melhor, né? Tem um livrinho também que provoca um choque para quem acha que a política... que a polêmica é ruim, negativa, chama-se Rancière. É um livrinho pequenininho. Ele chama O Desentendimento, esse livrinho.
E ele vai te provar o contrário, se você acha que que a polêmica é ruim, que o desentendimento é ruim. A tese dele é um doutor, e essa é a tese dele, de que a humanidade só cresce no desentendimento. Quando está tudo bem, é que os antigos chamavam a paz romana, quer dizer, parecia que estava tudo em paz, mas havia uma sociedade cheia de vícios, de erros, de omissões, de gente sofrendo. Só que as pessoas que estavam sofrendo não podiam se manifestar. A paz romana, essa que era a paz romana. O desentendimento é assim, a humanidade só cresce, só evolui, só dá um passo para frente em cima do desentendimento. Né? Se você pegar todos os grandes movimentos sociais que nós tivemos, vamos citar uma, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi sanguinária, poxa vida. Sim. Foi de gente decapitada, gente que morreu, tal, mas só acabou a monarquia absolutista ali. Senão nós vivíamos, né, ainda... Se não tivesse oposição, nós viveríamos lá na caverna. Sim. Por quê? Porque estava gostoso a caverna. Quando o homem achou a caverninha dele lá para ele morar, estava quentinha, protegia ele dos animais, ele podia fazer a fogueirinha dele lá, não pegava chuva. Se estivesse bom, ele ia dizer sempre, tá bom, para que eu vou arriscar sair desse meu conforto? Esse é o desentendimento do Rancière. E essa é a explicação de que por que é importante você ter o senso crítico mais aguçado. Em relação à FEBEM, eu lembro quando... Eu acho que eu trabalhava na TV. E eu acho que o governador era o Mário Covas, não era? Era o Mário Covas. E ele veio aqui. Um espanhol briguento. Não, né? ele queria brigar com o jornalista, que o cara perguntou para ele, vai trazer a FEBEM, e ele era invocado, né? Ele era. Não sei como que ele era como político, mas ele era bravo para burro. Ele era bater espanhol. no jornalista. Era... Pergunte ao jornalista que mandou ele fazer a pergunta para ele. Ah, foi você? Descobriu. Olha lá, depois de 30 anos. Polêmica. Ele vai falar. Mas foi, na época, foi, né? Trazer a Ele FEBEM, interrompeu ia ser a aqui perto, né? Não, ia ser em São Jorge, já estavam escolhendo onde é o terreno que ia colocar. Né? Só que tinha que ser discutido no município. E aí houve uma pequena... Qual foi o êxito nosso? Que quando se trata de segurança, realmente é o Estado que tem que decidir. O Estado põe onde ele quer, um presídio, uma cadeia, porque é segurança. FEBEM não é segurança. FEBEM, como se trata de menor, entendeu? Então não é segurança. Nós estamos falando de assistência social, nós estamos falando... Tá. Então aí onde eles perderam a tese para um iniciante lá, que era um vereador de primeiro mandato, segundo mandato nessa época aí. E você tem, além de vereador, né, que você falou, você foi vereador 6 vezes, uma larga experiência, né? Imagina a experiência que você tem. Você também tem um histórico muito interessante, que você foi reitor de uma universidade, né? Foi um desafio. Quando você virou reitor, quais foram os maiores desafios? Primeiro que era uma instituição, você lembra lá da instituição, sim. né? Nós éramos uma instituição com problemas muito sérios. Estava no déficit orçamentário, estava no déficit. Era uma instituição que muita gente dizia, está condenada. Então, o primeiro grande desafio era viabilizar financeiramente e viabilizar. Do déficit que eu encontrei, eu deixei 46 milhões em caixa. Todas as informações se encontram na contabilidade, porque da Unify essa contabilidade não pode sumir. Não tem como sumir. Tudo que eu falar está comprovado lá. Então, nós mudamos todos os índices negativos da Unify para índices positivos. Inclusive, deixei 46 milhões em caixa, sem dívida. Até a folha de pagamento daquele mês já estava paga quando eu deixei a Unify. E fizemos obras. Né? Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Farmácia, Engenharia Civil, Direito, Pedagogia, enfim, tínhamos por meta criar mesmo uma universidade com muitos cursos, né? E trabalhamos para isso. No Medicina, então, fizemos os laboratórios, fomos lá nos postinhos, colocamos nossos alunos lá, fizemos aqueles containers lá para poder ampliar rapidamente lá os postinhos e dar condições de conforto para os nossos alunos e para a população. Enfim, eu acho que foi um trabalho da qual eu me orgulho, e me desculpe, eu acho que o orgulho de ter feito coisas é muito importante. Né? Houve um crescimento muito grande da Unify nessa época, né?
Inclusive, tem lá em cima, né, atrás da Santa Casa, né, também tem o... Sim, o ambulatório, né? Que faz exames lá gratuitamente para a população, uma quantidade fantástica por mês. Imagine hoje tudo que a Unify faz para a saúde, se não tivéssemos. A saúde de São João está com problemas, mas estaria muito mais, já teria entrado em colapso, se não tivesse a Unify. Na verdade, quando eu deixei a Unify, a Unify atendia 20% da saúde pública de São João, era feita pela Unify, gratuitamente. Né? E tem muita gente que fala, mas dinheiro público. Não tem dinheiro público na Unify. O dinheiro, vocês foram alunos. Sim, é pago, né? O dinheiro vem do aluno. Apesar de ser uma autarquia municipal, ela não tem... Nunca deu déficit. Na minha época, não. Nas épocas anteriores também não. Estava deficitária, estava a caminho de começar a dar déficit. Uhum. Depois eu fui diretor de uma faculdade, São José do Rio Pardo, que dá déficit. E é uma dor de cabeça para o prefeito lá, que é um negócio de louco. Tem que tirar 2 milhões. Do caixa da prefeitura. Caixa da prefeitura para cobrir. É uma tragédia. E a Unify era assim, né? Já estávamos seguindo o mesmo caminho. Aliás, as duas instituições, Unify e a FEU, que eram do mesmo tamanho. Uhum. Certo? É que nós corrigimos. Mas era o mesmo tamanho. Aliás, quando eu entrei, nós tínhamos o curso de Educação Física, nosso grande concorrente era a FEUC, de São José do Rio Pardo. Uhum. Era um belíssimo curso, belíssima faculdade. Olha o tamanho do desafio. E olha como você vai por caminhos que te levam a resultados diferentes. Né? Uhum. Nós conseguimos fechar com todos os prédios que nós construímos, com todos os cursos que nós trouxemos. Né? O apoio ao esporte, se lembram disso? Uhum. Como era bonito aquilo, como era lindo aquilo. Com tudo isso, nós deixamos 46 milhões em caixa. É o time de basquete, né? Basquete, você já conhece algum time de basquete? De uma faculdade, principalmente do tamanho da nossa, 3 vezes campeão paulista? Então. 3 vezes campeão brasileiro? Não tem. Uhum. Né? Então, é acreditar, é colocar na cabeça daquela molecada que eles tinham chance, que eles tinham condições, e eles passaram a ganhar. Né? Foi um trabalho mesmo de mais mental, contando, obviamente, com pessoas brilhantes nas suas áreas, professor Renault, professor Guilherme, que eu já percebi por que nós investimos ali. Uma equipe, né? Eu já vi que eles eram talentosos, eram bons. Um olhar diferenciado para achar talentos, para buscar uns meninos bons e tal. Falei, bom, eu já tenho isso. Então, não estou partindo do zero, vou partir da própria qualidade, daquilo que a gente tinha em mãos, para transformar em algo muito superior. Tudo na vida é assim, você tem que partir de algum ponto. Mesmo quando você olha assim para os lados e não vê nada, da onde que eu vou partir daqui? Que obra que eu vou construir sem tijolo? Então, você tem que achar. Você tem que achar e tem que partir para construir mesmo. Foi essa nosso trabalho, um legado, lá. Né? Espero que continue a Unify forte e firme por muitos e muitos anos ainda. Né? E que nunca seja vendida. Há uma conversa, vamos vender. Quero resistir bravamente a essa ideia. Não sabia disso, não. Não há necessidade nenhuma de vender. Não sabia disso. Eu provei isso. Aliás, Sim, na época agora. já se falava, quando eu fui para... Eu era vereador e era esse o desafio nosso na época. Porque já se falava abertamente, vamos privatizar. Eu dizia, não há necessidade, é uma boa administração. Está atualizado com as mudanças no mundo, com a nova realidade. E nós aprovamos, né? Concursos procurados, né? Enfim. E aquilo, né, Artem? Aí você estava falando, não é fácil a vida pública, né? É árida, é triste. Mas... Você é caluniado, você é difamado, você tem que passar por tudo isso. A capacidade é de se levantar. Mas mesmo assim, com toda a experiência, você é vereador 6 vezes, agora eu vou trocar no assunto, você é um pré-candidato à Prefeitura de São João. Mesmo assim, você alça os desafios, você não desiste. Qual o teu objetivo? Por que você pretende se candidatar à Prefeitura de São João? Você que é um pré-candidato mesmo, né? Eu acho que tem tanta coisa para fazer. São tão evidentes, salta aos olhos as coisas que a gente poderia fazer por São João. A cidade que nós poderíamos transformar, São João. O progresso que a gente poderia trazer para São João. Quando eu cheguei aqui, São João, já estava assim, se transformando, mas a nossa cidade era menor, por exemplo, que Poços de Caldas. A influência de São João, infinitamente maior que Poços. Acho que vocês chegaram a pegar na infância isso. Não só em número de habitantes, não, que São João chegou a ter mais habitantes do que Poços. Mas, por exemplo, na minha escola, quando eu fiz Direito, todo mundo de Poços vinha estudar em São João.
Todo mundo vinha para cá. Ônibus e ônibus e ônibus vinham para cá. Aqui não tinha. Né? Lá não tinha, aqui tinha. Então éramos pioneiros nisso. Uma empresa de Poços de Caldas, Eufusa, do grupo Curimbaba. Sim. Curimbaba é lá de Poços. Por que eles estão em São João? Porque aqui tinha melhores condições. Tinha energia elétrica que eles não tinham lá em Poços de Caldas, por isso que o Curimbaba trouxeram para cá a Eufusa. Está aí até hoje gerando empregos, uma indústria maravilhosa. Durante muitos anos, a maior empresa de São João. Acho que ainda hoje deve ter voltado aí ao ranking da maior empresa de São João. O que aconteceu? O que aconteceu? É uma cidade maravilhosa, é linda, bonita, maravilhosa, potencial gigantesco, mas ranciere ou desentendimento. Paz romana. Tá bom do jeito que está. São João é maravilhosa do jeito que está. Tenho orgulho da minha cidade, acho fantástica. Mas tem que ter uma ruptura desse estilo antigo de fazer as coisas e achar que está tudo bom. É manutenção, mantém as ruas limpinhas, corta o mato, e se bem que tem momentos que nem isso faz, né? Os matos estão aí, as ruas estão sujas, mas tudo bem, mas mantendo aí, tá bom, não precisa muito avançar. É a Unify, não dá no prejuízo, tá bom, não precisa ter medicina. Aliás, o que eu ouvi isso, o que eu sofri para trazer a Faculdade de Medicina para São João, não sei se vocês lembram disso. Não, eu lembro que a luta foi grande, principalmente por causa de leito, né? Enfim, várias coisas. Não, né? Por causa de oposição mesmo. Tinha quem. Antes da parte estrutural. Não queria, né? Ninguém queria. Ninguém não, aspas aí. A população queria, São João precisava e tínhamos condições. Mas eu ouvi muito isso. Eu tive que enfrentar muitas guerras aí, porque por que você vai mexer nisso? Tá bom, deixa quieto. Por que você vai mexer na FAI? Tá bom, olha, pagando lá o salário do pessoal, tá bom. Não mexe, não. Poxa, mas nós temos aí um horizonte pela frente, nós temos que avançar. E também essa história de ficar estagnado, você decai. Mas tá bom de jeito, não vou mexer nada, mas você cai. Você para. As cidades outras da região crescem, tudo cresce, vai absorvendo a nossa riqueza. É que tem uma frase que eu falo assim, tem o acomodado e o incomodado, né? Sim. É porque você acomoda, tá bom, mas você tem que se incomodar com a acomodação, né? Isso é importante, né? Porque senão é o que você falou, tá ali, tá tudo bom, seja na sua vida mesmo, né? Eu aprendi esses dias que as pessoas nem imaginam. Uma pessoa bem de vida, rica, obviamente não citarei nome, pessoa até que eu digo que tinha admiração, não tenho, e nós estávamos falando sobre problemas da cidade. Olha, cidade, problema, tem que crescer, tem isso. Ele fez assim, para mim tá bom. Aquilo foi um choque. Falei, para mim tá bom. Né? Quer dizer, que se dane o que está precisando, o desempregado, o pobre, o que não tem remédio nos postinhos, o que não tem assistência médica, que se dane. Para mim tá bom. Só que ele não sabe que quando não está bom para todos, né? Quando começa a faltar remédios, assistência e tudo mais, o que acontece? Uma hora vai incomodar essas pessoas que vão para a rua, que não tem possibilidade de vida. Essa pessoa que não tem mais nada a perder na vida, pode ser um perigo para ele. Então, aquela cidade que para mim tá bom, vai deixar de ser bom. Vai ser um risco. Aí ele vai procurar também outros lugares e tal, mas se ele levar com ele essa mentalidade que tá bom, você não avança, você não cresce, tem muito que crescer. São João tem muito que crescer. Quando você olha em volta de São João, quando você vai naquela Serra Paulista, por exemplo, você olha aquilo e fala, meu Deus do céu. É lindo, né? Isso daqui dá para transformar num potencial de arrecadação de recursos gigantesco. Sim. Gigantesco. Hoje em dia o turismo rural está em alta, né? Gigantesco. Sem ser bairrista, não é questão de ser bairrista. Você vai lá fui lá em Campos do Jordão. Andei lá no trenzinho de Campos do Jordão. Lindo, maravilhoso, uma das grandes experiências da vida. Mas eu lhes digo, aonde que nós perdemos para lá? Em paisagem, natureza, o clima. Aonde? O clima é diferente, mas aonde nós perdemos nos demais? Então, olha o que nós podemos ter ali, se tiver investimento, se tiver uma política que atraia empresários para investir no setor de turismo. Né? Se você fizer um parque aquático entre São João e Águas da Prata, já tem até o nome Águas da Prata. Isso que eu ia falar para você. Olímpia. Não é a nossa cidade, mas eu vejo um conjunto, né? São João e Águas da Prata. Sim, maravilhoso, perfeito. Inclusive, perfeito. eu entrevistei um senhor que ele andou o mundo todo, andou quase a Europa toda, e ele falou assim, o São Joanense e o pratense não sabe o tesouro que eles têm na mão. É um tesouro, ele usou o termo certo, é um tesouro. O tesouro que ele tem na mão. Um dos lugares mais lindos. E olha que era um senhor que tem
é bem financeiramente, andou Europa. Bom, viajar é importante, Então, viajar é fundamental. Aí a pessoa Você vê pega isso que eu estou referência, falando, né? Quem viaja tem uma diferença fundamental. Pode dar um exemplo? Vocês vão buscar lá no Google, depois vocês conhecerem essa história. Tem uma cidadezinha lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos, bem no centro, chama Gettysburg. Gettysburg, uma cidadezinha pequena. Não tem nada. Monótona a paisagem, um planaltão feio. Não tem nada essa cidadezinha. Mas, pouquinhos habitantes, 8 mil habitantes, dela, que moram ali. Só que ela recebe milhões, principalmente norte-americanos, todos os anos, que dá uma economia para ela, dá uma riqueza. Os moradores são todos ricos em função do dinheiro que chega lá. O que aconteceu lá? Lá aconteceu uma batalha da Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi a revolução lá nos Estados Unidos, o norte contra o sul, né? E ali bem no centro, onde a batalha foi decidida, foi a batalha mais sangrenta. Então, essa cidadezinha criou todo um projeto turístico e ela vive deste evento. É um que você veste a roupa, você faz Sim, já apareceu na Globo, já vi acho que documentário. já vi. Você tem, eles atraem milhões, mas são milhões de turistas que vão lá, você compra. Agora eu te pergunto, o que aconteceu em São João da Boa Vista, em Águas da Prata, em 1932? Acho que foi nada. Poxa, a vida é a mesma coisa, né? Porque a guerra é um assunto que atrai. Viveu o clima da guerra. Tal. A Guerra da Secessão foi uma revolução civil, uma revolução não só civil, mas uma revolução entre estados da mesma federação. Revolução de 32 também. E aqui foi o palco da Revolução de 32. O que os nossos governantes estão esperando para não copiar Gettysburg? Não dá nem muito trabalho para pensar. É só você ir lá em Gettysburg, olhar na internet, hoje não precisa nem ir, e ver o que essa cidade tem, como é que eles atraem milhões de turistas todos os anos. Como é que você ficou sabendo de Gettysburg para a Globo, pelas grandes emissoras? Como é que Gettysburg é uma cidade falada, comentada? Porque eles tiveram a inteligência de investir nesse turismo. O que Águas da Prata e São João da Boa Vista estão esperando? Então, olha, simples, fácil, cria lá. E olha que interessante ainda, a Revolução de 32 aqui foi 9 de julho, mês de férias, certo? Mês no turismo mais, né? Tá frio, tá gostosinho. Sim. Né? Pode fazer que nem Gettysburg, lá eles simulam a batalha da Guerra da Secessão. Você viu isso? Eu vi que eles põem soldados federados para cá, outros para lá. Nós podíamos pôr lá os federados, os mineiros de um lado, os paulistas de outro, vender a farda, né? Que não se vende lá na Bahia quando você faz a festa, lá como que chama? Você vende lá, que é o ingresso da Abadá? O Abadá, Uhum. tá certo? Então você vai vender lá a roupa de soldado, vai vender de enfermeiro para quem gosta, de médico para quem gosta, todos os personagens de uma revolução. Então você põe lá o seu Abadá, você vai dar emprego para as costureiras, entendeu? Você já vai criando um monte de leque aí. Como São João e Águas da Prata gostam dessa questão rural, do cavalo e tal, você faz um passeio a cavalo, você simula a batalha lá na Cascata, ou aqui entre São João e Águas da Prata, São João, Pedregulho, que foi ali também que aconteceu uma batalha. Ideias. Você tem uma loja, as duas cidades não tem loja de souvenirs que venda coisas sobre a Revolução, fotos e tudo mais. É uma ideia diferente de turismo, né? Que é um turismo de experiência. Né? E que não precisa nem muita inteligência para entender que dá certo. Uhum. Nem muita inteligência. Aliás, falou da Academia de Direito, nós temos aqui a biblioteca do Herbert Lévy, temática sobre 32. Porque o Herbert Lévy foi um soldado, né? Quem não conhecia, um deputado, 40 anos foi deputado no Brasil na época de 64, é ele que era o cara aí, né? Aquele que mandava. Mas quando ele teve 18 anos, ele veio aqui como soldado lutar. E passou a vida inteira comentando sobre 32, escreveu livros, a Coluna Invicta. Outro detalhe, mas teve vários outros pontos em São Paulo que nós tivemos a Revolução de 32, né? Tudo bem, mas aqui foi a única cidade de São Paulo que ganhou, que as tropas federadas jamais dominaram. Dominou um período, depois foram embora, fugiram, porque a tropa da Marisa Guaçábia chegou para São João para retomar a cidade. A única cidade que tem uma mulher soldado que foi na frente de batalha. Meu Deus, se isso não despertar turismo, o que desperta? Um exemplo, nós temos uma série de outros, hoje, esses esportes radicais aqui na cidade, enfim, né? Essa vizinhança saudável com Águas da Prata, as águas de Águas da Prata. Cultural, né? O teatro, né?
E daí vai o teatro, coisa. muita coisa linda. Essa ideia do parque aquático, eu sempre pensei que é muito interessante. Isso aí chama muita atenção, né? Por que não? Porque é bonito. Por que não? Então, por que não? Olímpia, desculpa aí, o pessoal de Olímpia é meu diário. Mas que cidade feia que é Olímpia? Não tem nada, você foi lá ver. Eu nunca fui. É feia. Você só foi no parque. Mais longe. Mas o parque é lindo. O parque é maravilhoso. Mas a cidade Todo não mundo conhece Olímpia. Porque conhece o parque, eles não conhecem Olímpia. Eu não conheço a cidade. E gera uma renda grandíssima. Com certeza. Né? Acho todo o período do ano, né? Porque como é água quente, né? Que é isso. Né? Mas nós temos aqui águas minerais de alto atrativo. Como que não vamos usar Inclusive, antigamente a prata era famosa pela terapia da água, né? Sim. E está voltando essa agroterapia, né? Sim. Para dar valor aí às águas minerais. Porque antigamente vinha famoso, né? Via muita gente. Também lá aconteceu algum tropeço. Porque todas as cidades que têm esse atrativo foram, evoluíram. Então está difícil. São João está difícil, Prata está difícil, não se atentaram a isso. Temos a ferrovia ainda em funcionamento, enquanto está em funcionamento, graças a Deus ainda está em funcionamento, graças à mineração, mas sem nenhuma característica do turismo. Ferrovia é turismo. Que lugar mais bonito que a serra, né? Pois é, pois é. E mudando de assunto, para a gente não ficar só no turismo, né? Que cada assunto dá um podcast, né? Para você, quais outras áreas também de São João você pensa que deve ter uma atenção? Saúde, vocês vão se lembrar também de que a saúde de São João foi referência. Vinha gente de todos os cantos aqui, os ônibus paravam ali, lembra? E ainda era uma Santa Casa pequenininha, Carolina Malheiros. Os ônibus paravam ali. E vinha gente para cá. Saúde também, além da questão social, mas também financeiramente. E agora você tem uma faculdade de medicina. Mas não é fazer o arroz com feijão e só. Achar que tá bom, né? Aquilo que eu falei. Aquela velha história de achar, não, tá bom, deixa como tá, não vamos trabalhar muito, não. Vamos deixar como está. Não, nós podemos fazer pesquisas, nós podemos fazer inovação, nós podemos trazer laboratórios, nós podemos fazer... um leque de coisas que a gente pode fazer que nós vamos enriquecer São João rapidamente, se fizer. Fomos descuidando. Poços de Caldas, eles vinham todos para cá, passavam pelos nossos médicos, passavam pela Santa Casa. Tem até uma história muito interessante do jornalista, escreveu uma crônica, vale a pena vocês procurarem, que é do Luiz Nassif, que ele conta assim, que isso sempre foi lá atrás, hein? Ele tem o quê, 70 anos, então ele devia ter uns 15 anos, que havia um complexo de Poços de Caldas, porque eles não tinham saúde boa, e tinha que vir todos para cá. Nem médico tinha. Então eles fizeram uma festa quando foi o primeiro médico lá. E aí eles começaram a falar, agora nós vamos enfrentar São João, agora nós temos o nosso médico e tal. Foi a história do primeiro médico atuando na clínica. Eu não sabia dessa rivalidade, entre aspas. Sim, foi a primeira rivalidade. E o engraçado da história é que o médico recebido com o tom da pompa, a cidade toda, e é por isso que ele escreve essa crônica, faz uma operação e o primeiro paciente dele morre. E aí todo mundo voltou para São João da Boa Vista. Né? Não estávamos lá para saber se era culpa dele, não, mas não deu certo. Enfim. É que havia uma expectativa em torno do coitado, né, que não podia. Ele suou demais. Não podia naquele momento falhar. Mas é uma crônica que mostra assim, a importância que essa cidade já teve. É linda, é maravilhosa, nós amamos São João. Mas ela já teve uma importância maior e meios e caminhos maiores para poder crescer e estar numa situação onde todos hoje estivessem bem, não tivesse mais gente tão dependente da saúde pública, gente pobre, gente desempregada. É possível corrigir isso. E a história dos nossos grandes investidores também. Você tem o Monsenhor João Ramalho, que trouxe a primeira indústria no interior da cidade, uma indústria de chapéu aqui na Rodrigues Alves, vizinho de vocês aqui. Você tem o Coronel Cristiano Osório de Oliveira, um grande, foi o cara, a maior fortuna do estado de São Paulo, pai do Bilu, né? Veja lá o que ele fez de inovador na época, de diferente na época. Foi uma revolução. Dá um podcast também, é muito legal. Ver a história do Cristiano Osório de Oliveira, do Bilu. Eu vou ter que abrir o Artencast. Vai ter até o final do ano tem programa. Pega meu livro lá que vai ter assunto. Lá legal, a gente quer ver esse livro aí. História vai ser legal. Mas sabe que uma coisa... Vou falar por mim como uma pessoa da população. E essa pergunta, isso eu vou falar para todos, que eu acho uma coisa que eu sempre faltou em São João. Eu acho que falta, principalmente a população carente, que para mim é um espaço público verde.
não sei se você acha, no mundo hoje, cheio de depressão, onde as pessoas ficam trancafiadas em casa. Eu não vejo São João hoje. Às vezes você vai não é espaço verde onde você vai gastar dinheiro, só economia. Isso é uma família simples, você vai lá, você vai respirar um pouco. Porque nós temos a Praça Joaquim José, o Bosque, Gavino, eu lembro que eu adorava ir lá, hoje eu não sei, hoje acho que não sei como que está, mas eu acho que um espaço público, para uma população, para um cara que, é o que você falou, para uma pessoa que tem dinheiro, ele tem sua chácara, ele tem seu carro, ele tem aquilo, para ele está tudo bem, mas uma pessoa que tem lá 2 crianças, não tem uma condição econômica que já gasta tudo no final do mês. Aí você fala assim, onde que eu vou? Calorão de 50 graus hoje, com essas ondas de calor. Eu não vejo, né? Já falaram muito do Lago do Bosque, lá da represa. Aí eu não sei o que aconteceu. O Bosque de Municipal, mas acho que São João hoje falta para a população carente um espaço público. Não falta. Não falta? Não falta. O que falta? Cuidar dos espaços públicos que nós temos. Eu quero te fazer um convite. Vou te falar alguns lugares para você. Vai no Macuco. Tem campo de futebol, tem uma piscina linda, maravilhosa. Eu não sabia. Fechada. O campo, mato crescendo, a piscina fechada, água suja. Vai no IP, no CS, lindo, maravilhoso, quadras, campos, uma piscina maravilhosa, que funcionou. Alguém um dia foi lá, tirou o motor, levou o motor embora, que até hoje ninguém sabe. Está decadente, fechado, sem iluminação. Vai no Resedaz. O Resedaz chegou a se inaugurar a piscina e nunca funcionou. Uma quadra e nunca funcionou. Olha os lugares que eu te falei. Vai no Bosque que você tanto adorava, vê se tem condições de você entrar no Bosque hoje. Então, lógico que temos que ter outros lugares lindos, maravilhosos, né? O parque lá no antigo pátio vai ficar lindo, maravilhoso. Se essa represa um dia saísse, não sai, aí é um outro podcast, porque ela não vai sair, seria tudo lindo, maravilhoso. Mas não se mantém o que se já tem. Entendeu? Então a tragédia está isso. Como é que você pode fechar? Durval Nicolau hoje, vocês devem lembrar que até pouco tempo funcionava. Estava lá, está fechada a piscina. Tinha um campinho de areia que era muito frequentado. No IPES, a Piratininga chegou a transmitir uma competição que houve lá no campinho lá de areia. Olha que enchia de gente, de famílias. Eles não têm lugar para ir. Entendeu? Então nem precisava mais algo novo. Se você mantivesse, se você reabrisse os CSIs, o próprio CSU, se você desse mais atividade, nós temos assim privilégio de ter esses pontos. Se você for no Macuco, no IPES, no Resedaz, e hoje até no Durval Nicolau, e olhar aquela piscina, você chora. Fala, é dinheiro público que jogaram fora. É dinheiro público mal usado. E crianças na rua, e traficante na rua, abordando as crianças, né? Que é a arma maior do que o esporte, do que o lazer, para tirar a criança da rua e para evitar o contato com o traficante. Porque não adianta palestras, né? Tem especialistas em palestras contra a droga. Ninguém vai convencer ninguém numa palestra. Mas se você ocupar o moleque e a menina no esporte, na educação, na cultura, né? São instrumentos poderosíssimos para tirar. Eu acredito muito nisso, que antigamente eu tinha um projeto num bairro, foi até na gestão do Nelson, que a gente dava aula de vídeo para as crianças no bairro Santo Antônio e lá no Professor Cavalcante, que é aquele residencial. Destruído, tráfico tomando conta, acabaram com todos esse tipo de programa lá, acaba esse tipo de programa, o tráfico entra. E aí veio um professor de fora, chamava Rubens Portugal, ele falou assim, você pega uma criança dessa, ela tem desafeto, muitas vezes a família aí ela tem desnutrição. E um tempo inteiro na rua sem ter o que fazer, o que vai virar? Você quer o quê? Aí chega o traficante, Oferece. Convida ela para ser aviãozinho, dá dinheiro, dá o docinho, dá o sorvetinho. O que você quer? Qual é o caminho que você está dando para essa criança? Você não está dando outro caminho, se não for esse. Nós tivemos também, você lembra do basquete da FAI? Não é só ter ganho os 3 campeonatos, pouca gente sabe disso. Você lembra que a gente dava uma bolsa para os nossos atletas, em contrapartida não só jogavam pelo Unify, como iam nos bairros da aula de basquete. Lembra disso? Legal.
como essa molecada adorava os jogadores, ídolos dele. Eu lembro que teve um molequinho, um dia eu estava com um jogador. Inspira, né? Inspira. Teve um moleque, um dia eu estava com um jogador lá no Jardim Crepúsculo, coincidência. Um molequinho, 5 anos, 6 anos, viu um jogador lá, correu para ele, tá, e abraçou, é meu ídolo, é meu ídolo, é meu ídolo. Eu não esqueço essa imagem. Isso incentiva, né? E você sabe que esse projeto que eu tinha, um virou editor, ele edita, ele sabe fazer animação. Pois é, aprendeu, cultura. Aprendeu. Ele Arte, tinha o dom, não tinha o esporte. dinheiro, não tinha o dinheiro para comprar um computador, ele foi montando, hoje ele faz uma animação bonita. Então, legal isso, né? Você entendeu? Como é que espaço não falta? Falta conservar, cuidado que nós já temos. Lógico, se nós tivermos mais, né? Agora, que coisa linda que já é São João da Prata, meu Deus do céu. Então você não precisa de coisa mais linda que essa nossa estrada, se a gente tiver uma série de eventos ali, realizados ali, a Avenida Mantiqueira, que coisa linda, quantos eventos nós podíamos fazer lá, a Isete Fontão também, que tem aquela avenida linda, bonita, maravilhosa, vamos encher aquele de árvore, lá tem um açude, e os açudes do Solar da Mantiqueira, lindos, maravilhosos, bonito mesmo, hein? Lindos, vezes a pessoa, passagem dos turistas para Águas da Prata, vamos arrumar um jeito das pessoas verem aquilo, olhar aquilo. São vários açudes, um caminho entre eles, lindo, maravilhoso. Eu ia caminhar lá, eu gostava mesmo. Não é? É lindo. Olha lá se hoje tem condição de caminhar. E tem uma vista, sobe lá em cima, é bonito mesmo. Eu posso fazer uma listinha maior até de lugares. Ali na Isete Fontão, ali na Primavera, nos IPs, você tem também uns açudes ali, não sei se vocês estão localizando. Sim. Tem aquela avenida, já é uma avenida boa, cheia de comércio. Aquilo é lindo, maravilhoso, poderia ser atrair turistas da região inteira. A região não tem isso. São João não pegou isso ainda. A região não tem. Se você monta ali algum equipamento nesse sentido, arruma aquele local, já tem quadra, já tem um monte de coisa. Poxa. O do basquete eu acho muito legal, porque Franca, que já é uma cidade que já tem o time de Franca de basquete, uma tradição, né? Já é. Pois é. Franca, ele tem essas coisas dos as atletas, as escolinhas, porque esporte tira a molecada da droga. Não só esporte, como arte, educação, cultura. Isso é o que a gente estava falando hoje no começo do programa, né? Devia ter sido já feito há 40, 50 anos atrás no Brasil. Isso é educação também. Quando falta educação, não é a educação só a escola, falta educação isso. Tudo isso nós estamos falando é educação. Né? É levar o esporte, levar o lazer, melhorar as nossas áreas públicas que estão detonadas, enfim. E aí, Artem, Zé, quanto tempo está dando aí? Senão o Artem não vai no podcast de Jaguaí, né? Vamos ficar aqui até 9 da noite. Então tem mais um. Tá tranquilo, dá para nós falar. Eu falo. Dá para te contar mais uns livros ainda. Pois é. Mas sabe que o podcast é interessante, é isso, que a gente começa a falar e vai indo, né? E parece a conversa de boteco. Mas é para isso. Esse é o objetivo, a gente e vai fica à surgindo vontade. Assuntos, né? Mas eu espero que eu tenha apaixonado vocês e convencido vocês de que a cidade tem um potencial rico, maravilhoso. A cidade já tem tudo. São João já tem tudo. A gente acredita. Pôr na linha. É fazer a coisa andar, fazer acreditar. Quando eu trouxe a faculdade de medicina para São João, quantas vezes as pessoas falavam, a cidade não comporta, é ridículo. Você achar que aqui tem faculdade de medicina? Vocês ouviram isso até na imprensa. Eu lembro. Lembra disso? Lembra disso? Não, São João, lembro um que me disse isso na imprensa, está montando um açougue, olha que coisa agressiva, que preconceito contra a nossa cidade. Está aí o açougue, já faz 10 anos esse ano, completando, 10 anos já Faculdade de Medicina, respeitadíssima, colocou quantos profissionais da área de saúde, então tem uma tendência, o Nelson Rubens chamava isso, né, do complexo de vira-lata. Sim. Então tem uma tendência da pessoa achar que a sociedade dela não presta, que nós somos incompetentes. É meio do brasileiro isso também. É isso que eu ia falar. O Nelson Rubens falava isso. Mas na nossa cidade é muito forte. É muito forte. E tem gente que aproveita disso, não é porque ele também acha, mas que ele não quer o desenvolvimento. Para que eu vou trazer? Por que eu vou formar 600 novos médicos? Mas eu acho que também, às vezes, é porque não quer ter o trabalho, né? Não que quer, é um negócio árduo, isso. né? É um trabalho árduo, né? Primeiro mandato meu de vereador, não vou citar aqui também nomes para não. Primeiro mandato foi o primeiro impacto que eu tive assim nesse sentido e falei um dia eu quero entrar na Unify. Eu tinha ofereci um curso para um dirigente da Unify. E ele me vira e fala exatamente isso que você falou. Eu estou muito velho, estou cansado. Deixa
para outro fazer isso. Mas você já está velho, você está cansado, o que você está fazendo lá? Poxa vida, pensei, não falei, fui educado, até porque eu respeitava e respeito muito essa pessoa. Mas como é que faz? Se todo mundo se achar velho, cansado e fica segurando o lugar dos outros? Você tem que ter entusiasmo nas coisas que faz, né? Você tem que acreditar e ir em frente. Eu acho que se vai se candidatar, né, a um cargo desse, você tem que ter, no mínimo, uma vontade ali de desenvolver aquilo, né? Mas não tem. A gente fala até... Não, aí que fica, tipo, assim, às vezes um cargo meio político, assim, né? Digamos. É assim, cada um tem um objetivo na vida. Tem gente que fala, Sim. eu vou lá, eu não quero mudar. Eu quero só mudar quem está na cabeça para eu picar o lugar dele. Mas o resto eu deixo como está. Né? Então tem essa mentalidade. Tem gente que, estou generalizando, tá? Falando no geral, tem gente que é só interesse escusos mesmo, interesses feios, né? Não tem interesse de mudar a vida da sua sociedade. Para que eu vou mudar a vida da sociedade? E tem quem sonha e vislumbra com coisas grandiosas. Eu acho que na vida, como professor de história, eu aprendi que o que interessa é história. Então, se você não faz história, o que você faz? Você vai ter uma vida medíocre, vai passar pela vida, pode ficar rico, pode ficar milionário, daqui a 50 anos ninguém vai lembrar de você. Nem da tua fortuna, nem das tuas riquezas. Agora, se você fizer história, a tua ação vai ser lembrada e você talvez lembrado por muito, muito mais tempo. É o que você fala dessas pessoas que querem evoluir, né? Se você é historiador, você sabe falar, mas eu lembro da história do Barão de Mauá. Ah, sim. O homem era um empreendedor e ele sofreu na época com os a própria sociedade que dominava, né? E ele era super inteligente, né? Sim. Aí é meu único senão, fiz um elogio, agora posso fazer meu único senão ao Dom Pedro II está justamente no Barão de Mauá, né? Porque ele não deu o apoio que o Barão de Mauá precisava ter tido. O Barão de Mauá era um visionário, trouxe a ferrovia, primeira ferrovia no Brasil, ele sabia investir. Sabia fazer as coisas. Era empreendedor nato. Empreendedor. Mas aí todo mundo se volta contra ele. O que esse cara está mexendo aqui na onde está quieto? Deixa, né? Tá uma sociedade tranquila, aquilo que eu falei do desentendimento. Tem os nossos escravos, vão continuar trazendo lá os africanos para trabalhar para nós, estamos ganhando bastante dinheiro, a minha família está ganhando dinheiro. Para que eu vou mudar isso? Para que eu vou mudar isso? Para que eu vou pôr ferrovia aqui? Tá bom, minha fazenda já tem como tirar a sua produção, para que eu vou mudar? Essa mentalidade existe. Tem um amigo meu que é bastante empreendedor, pioneiro, ele denomina isso a sociedade, a ditadura dos medíocres. Pessoas medíocres, são pessoas medíocres, pessoas medianas, que pensa médio, que tudo está bom, né? Que tudo está tranquilo, está bom. Né? Mediano. O medíocre, ele tem uma confraria, na verdade é o termo que ele usa, confraria dos medíocres. E um medíocre protege outro medíocre. Os medíocres se amam, porque eles são treinados para deixar o mundo como está. Eles não querem ver grandes mudanças, então eles fingem. E tem um sociólogo que fala isso, às vezes é preciso mudar tudo para deixar tudo como sempre esteve. Então, quando fica uma situação insustentável, tá, um político pisou muito no... Então, aparece alguém, vamos mudar tudo, mas para deixar tudo como estava. Essa não é mudança. Certo? Isso é uma ilusão, uma pirotecnia, para fingir, para as pessoas acreditarem que está mudando e não muda nada. Quando não piora. Porque às vezes o medíocre ele tem uma capacidade menor que o outro, então piora. E é o que você estava falando do seu amigo, né? É que ele falou para você, para mim tá bom. Então, de repente, a individualidade é uma mediocridade também, né? Sim. Que é o que você falou, tá bom para você, mas se a coisa for desandando, daqui a pouco... não consegue entender isso. Tá entrando bandido na sua casa, vai aumentar o tráfico, vai instalar uma organização criminosa, que é o que aconteceu no Brasil nas grandes cidades, né? Não se cuidou e dominaram, centro, né? Olha a história de centro, não sei se vocês já leram, o centro das grandes cidades, ou de todas as cidades. Não. Né? E veja agora o trabalho que o governador Tarcísio está fazendo para São Paulo, para tentar recuperar o centro de São Paulo, que é lindo, maravilhoso, é sujo, é fedido, é perigoso. Lindo, maravilhoso, histórico, sujo, fedido. Ele está tendo um esforço. Eu não sei se ele consegue vencer essa batalha dele lá. Depois que deteriora, você não deixa... Eu acho que está muito enraizado, né? Está muito forte. Como é que você tira? E hoje com as leis também, você não pode ser a força, tem que ser tudo conversado, dialogado. Como é que faz? Não, tudo bem, tudo na vida tem que ser conversado, sim, dialogado. Lógico. Mas como é que você resolve uma Cracolândia? Como é que você tira ali
2.000, 3.000 pessoas, fomentadas pelo tráfico, patrocinadas pelo tráfico, incentivadas. Como é que você tira? Olha o conjunto de coisas atrás disso. Né? Sabe que nós vamos deixar São João chegar a nosso centro decair? Aí eu deixo para vocês analisar como é que está o centro de São João. Eu falo que existe uma diferença, você entende mais do que eu, entre crescimento e desenvolvimento, né? Crescer, você pode ter 90 mil habitantes, 20 anos você tem 300 mil. Isso é crescimento. Você tem, vamos usar um outro termo, você pode engordar tá magrinho, engordou de saúde e tal, ou você pode inchar de doença. Sim. Né? Às vezes você está inchado, é diferente. Se você não crescer também as condições de vida, se você não melhorar as condições de saúde, faço um convite para você, falou que você não conhece, vai lá no Resedás. Resedás é um exemplo de um bairro que foi estigmatizado, porque caluniaram, difamaram o bairro, dizendo que é um bairro de marginal e bandido, é um bairro de trabalhadores, é um bairro de gente boa, conheço muita que gente eventualmente lá. tem, né, quem sai fora da lei. Mas o que fizeram? Jogaram os moradores lá. Jogaram. Sem transporte. Então eles ficam lá o dia inteiro, não tem dificuldade para trabalhar, dificuldade para se locomover, domingo, o dia todo, casas com problemas, os pisos estourando, a pessoa não se sente bem ali. É um índice enorme de gente deprimida. Eu fiz um trabalho lá, fui conhecer algumas pessoas, fiquei assustado de ver como eles estão tristes, felizes. A depressão hoje é uma coisa muito forte no mundo atual, né? Falam que é até a doença do século, né? Que eu acho que... Sim, aumenta e vai aumentar cada vez mais. Quando você não dá perspectiva, quando a pessoa não vislumbra um futuro, não vislumbra uma perspectiva de sair do mundo triste que ele se encontra, ele entrega as pontas. E às vezes nem sabe o que está acontecendo. Ele não tem essa reflexão de falar, eu estou assim porque se eu tivesse oportunidade. Não tem. Vai vivendo e achando que é normal, que o problema é só dele. Não entende que é um conjunto de coisas que leva a pessoa a se sentir mal. Não é? E que quando começa esse processo de decadência, de deterioração, se você não parar, que a gente também pode denominar de círculo vicioso, se você não parar isso, você vai só agravar. Tem uma teoria lá dos construtores do metrô de São Paulo, não sei se você sabe disso, o metrô de São Paulo é considerado o mais limpo do mundo. Nem Nova York, que a gente fala, Paris, né? É um dos mais limpos, digamos assim, pelo menos. Na época que eu estudei lá, era o mais limpo do mundo. E eles têm uma teoria, se eu ouvir a explicação deles, você entende tudo isso. Eles têm uma teoria seguinte, eles montaram um esquema porque se você jogar um papelzinho de bala, eles detectam, vão lá e catam esse papelzinho de bala. E a ordem é, não deixa ter 2 papeizinhos, porque senão vira... até vou jogar também, né? Tipo, tá sujo jogar. Vai todo mundo sujando. É um processo que vai deteriorando. E isso é na vida da gente. Você deixou a lâmpada da tua sala queimada, o teu subconsciente está dizendo para você, tem algo errado, não estou bem, não estou legal. A lei também tem uma teoria que fala da maçaneta quebrada da porta, deixou a maçaneta quebrada e tal. E a gente faz isso toda hora na vida da gente. A gente vai deixando para depois eu arrumo. Troca, né? Depois eu troco. Né? O carro sujo, por exemplo, você vai deixando para depois aquilo você não sabe o mal que te provoca no teu subconsciente. Você sabe que tem alguma coisa errada que te incomoda. Isso serve para a pessoa? Serve também para a sociedade. Então você deixa um entulho lá, na frente da casa do morador, um lixo para catar, um mato crescendo. Aquilo vai incomodando a vida dele. Ele vai, é o exemplo que eu dei do Resedás, tantos problemas, tantas dificuldades, nenhuma assistência, eles vão se sentindo mal. E eles se sentem interiormente infelizes, sentem-se deprimidos. E aí alguém pergunta, mas São João tem um dos maiores índices de suicídios do Brasil? Por quê? Tem mesmo. Se essa cidade é linda, maravilhosa. Também nunca ninguém explicou cientificamente isso. Tá? Foi o estudo da Veja, mas tem um índice muito grande, muito grande. Nós não somos mais, mas fomos no ano passado a 25ª cidade com maior índice de suicídio. Hoje é comprovado, hoje é anotado, hoje é bem do que na época que nos disseram que nós éramos a 3ª. Foi a revista Veja que fez uma notícia. Estado? Saiu na Veja primeiro, parece. Mas é do Estado, né? Do Estado, não, do Brasil. Do Brasil? Do Brasil era São João Barretos, de uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Né? E hoje nós somos a 25ª do Brasil, não é do Estado de São Paulo, não. É do Brasil.
Então, aí você junta tudo isso, junta essa situação que nós estamos vivendo, é fácil de entender por que as pessoas estão infelizes. Né? E tornar essas pessoas mais felizes depende de muitas ações públicas. O pior é deixar como está. O pior é a confraria da mediocridade tomar conta. Aí é duro, porque o medíocre ele é danado. Ele se protege, ele leva para o fundo do poço, porque para ele tá bom. Não precisa mexer em nada, não precisa alterar nada. Essa que é a nossa realidade. E o que é mediocridade na política para você? Político que não quer mudar. Ou político que só tem um objetivo, eu vou mudar para eu ocupar o lugar do outro. Eu só ambiciono uma coisa, eu não ambiciono grandes mudanças na sociedade. Eu só ambiciono estar naquele lugar. Eu quero tirar lá o Vini porque eu quero ficar no lugar dele. Ah, mas você vai fazer diferente do Vini? Bah, talvez eu faça a mesma coisa que o Vini, ou até pior. Mas então a minha única ambição, medíocre, é isso, é ocupar um lugar. O medíocre é isso, e agora para a gente terminando um pouco, né? Senão eu falei, o Artei não vai no podcast de Aguaí dele. Pois é, tem mais um hoje, foi dose dupla. E você explicou o que é a política medíocre e o que é a boa política para você. É pensar no coletivo, é pensar em mudanças. E se está bom, como São João, está ótima, São João, vamos transformá-la em mais do que ótima. Isso é a grande política. São João está ótima, mas olha, se a gente deixar assim, daqui a pouco não está mais ótima. Vamos melhorar. O centro nosso é lindo, bonito, mas o que está lá de que eu posso melhorar? Está tendo degradação do centro? Vamos dar uma melhorada nesse centro. O Resedaço está lá numa área linda, eu vejo as montanhas maravilhosas. Então, o que eu posso fazer para melhorar lá o autoestima dos moradores do Resedaço? O transporte, cursos, como nós tínhamos. Você citou um exemplo, eu não sabia que você estava no curso do Núcleo Cavalcante. Veja como ele degradou. Eu vi a inauguração do Núcleo Cavalcante. Tinha assim, de repente foi um projeto polêmico, porque fez-se apartamentos, e as pessoas, a maioria, a realidade de São João era acostumada com casas, zona rural, e foi para lá morar muita gente que vinha, por exemplo, da zona rural. Eles queriam ter fogão a lenha, queriam ter o cachorrinho em casa, era um modo de vida deles, ali não dá. Né? Então, tinha que ensinar isso primeiro para as pessoas, a conviver dentro de um condomínio. Foi feito isso, estava indo bem, tinha cursos, tinha esporte, lembra que tinha esporte? Tinha quadra, tinha uma área de lazer, uma área social, quisesse fazer uma festinha de aniversário para criança, você tinha lá uma área, porque no apartamento não dá para receber muita gente. Sim. Sabe que não existe mais nada disso, tá? Tudo isso foi parando, tirou o professor de educação física, tirou a ginástica, tirou o curso, tirou isso, aquilo outro, não existe nada. Não, precisa, tem que ter. Não pode deixar a molecada na rua. Pois Você sabe que, a respeito de casa, tem um lance muito interessante. Quando eu fui para Maringá, que é uma cidade que eu achei muito bonita, do Paraná, aí os prefeitos, na época, aí faz um tempo, e falando que as casas populares lá tinham um terreno bom até. Porque o cara falou uma verdade. Falou, você afunila o cara num terreninho, você condiciona ele ser pobre a vida toda. Isso. Você tá um terreno melhor, o cara ele fala, vai querer melhorar. Vou construir um negocinho, vou fazer uma churrasqueirinha, fazer mais um quarto. E ele quarto. se sente pelo menos respirando, né? E melhora a autoestima da pessoa, né? Não estamos nem falando aqui de política em si, falando das pessoas, né? E é verdade, né? Eu falei assim, nossa, que visão do prefeito na época, assim, à frente, né? Vai obrigá-la a cuidar da casinha dele, do quintal dele, vai poder fazer outras atividades enquanto puder ampliar a casa, enfim. Lógico, agora se você transforma, que nem no Cavalcante, né? Foi um impacto, né? Porque pegou toda aquela comunidade da zona rural e tal, trouxe tudo para um pequenininho, né? E pior, depois você parou de dar qualquer tipo de assistência, então dá para qualquer um entender o que está acontecendo. E aí tem outra pergunta, por que lá são vários prédios? Por que alguns do lado do outro estão arrumadinho, estão funcionando, e outros estão lá nas mãos de traficantes, vamos ter coragem de falar aqui. Onde ninguém entra, tudo abandonado, tudo sujo. Por quê, hein? Mas é isso. Eles precisam estudar isso daí. A gente sabe por quê. Mas isso é algo a ser estudado pelo poder público, né? E dar condições para esses que não estão bem. E essa casa, por exemplo, onde se reunia esse espaço para as festinhas deles, chegou-se até a por uma família lá política, uma família que tinha bastante voto, então fecharam, assistente social fecharam. Mas como é que faz? Aí você quer que a sociedade se vire sem essa formação, sem
Como é que é isso? Você tem que... não, mas não vamos pôr a mão na cabeça de ninguém. Não, você tem que colocar, você tem que transformar as pessoas que não têm a percepção de por que elas estão infelizes, mostrar para ela por que ela está infeliz, de como a vida dela pode ser melhor. Não é? Isso é uma grande missão ainda do poder público. Então, uma administração que não seja medíocre, ela pensa nisso. Ela vai construir áreas, como eu falei, Macuc, PES, CEDAS, próprio Durval, que hoje estão absolutamente fechadas, ela vai pôr para funcionar, transformar aquilo em instrumentos poderosos para atrair a comunidade, para dar esporte para a molecada, para fazer cursos, dar cursos de cultura, de arte, de coisas que ocupem até para a família, né? Não só para os jovens, né? Para a família, né? Para a mãe. Para a mãe. Quantas lá tinha um curso lá no Cavalcante que era de corte e costura. As mulheres aprendiam, vinham muitas da zona rural, não sabiam disso, aprendiam a costurar, aprendiam a bordar e eram muito felizes enquanto elas estavam no processo de crescimento. Todos os seres humanos, uma condição para ser feliz é isso, estar num processo evolutivo. Quando você sente que você está parado, estagnado, ou quando você sente pior, que você está regredindo, é o efeito vicioso. Então você tem que transformar o efeito vicioso em virtuoso. Você se sente infeliz, olha, não está dando certo, eu não estou bem, a minha vida eu não estou construindo do jeito que eu queria. Eu não tenho oportunidade, eu não tenho como olhar para os lados. Então, o que nós temos que olhar é isso, e o que temos que fazer é isso, fazer com que as pessoas... Foi o que nós fizemos na FAI. Que as pessoas se encorajem a mudar. O que mudou na FAI? Nós tínhamos os mesmos funcionários, nós tínhamos as mesmas dívidas, mas nós fomos implantando algo no começo, depois transformamos isso em dinheiro, em riqueza e deixei os 46 milhões. Mas nós fomos transformando aquilo que estava ali subjetivo, aquele espírito ruim, aquela autoestima deles, que não era baixa estima, em autoestima. Você lembra do primeiro vestibular que eu fiz? Eu não tinha um tostão e tinha que pôr aluno para dentro da escola. E não tinha dinheiro para pôr na mídia, no jornal, na TV, no rádio. Falei, meu Deus do céu, como é que a gente faz isso? Sabe o que nós fizemos? Uma receitinha simples. Era o aluno. O nosso maior parceiro ali foi o aluno. Você lembra disso? Nós fizemos campanha. Carro, né? Traz teu amigo, traz o teu tal, que nós vamos dar desconto para o teu amigo. Se você trouxer, nós vamos te dar. E aí começamos a mexer no orgulho do próprio aluno. O que era o basquete campeão, vencedor, os nossos atletas lá, depois o vôlei das meninas. O que era isso? A autoestima. Eu estava melhorando a autoestima dos nossos alunos. Eles estavam orgulhosos de estar ali numa instituição que eles viam crescer, certo? Que eles viam a olho nu crescer, evoluir. Quando nós melhoramos a autoestima dos nossos alunos, a coisa foi longe. Pensa também no processo inverso. Quando você entra num lugar decadente, ruim, feio. Lembra que nós iluminamos aqueles corredores, eram corredores sombrios. Uma coisa que eu choquei muito foi quando eu fui lá na área de comunicação social lá. Lembra disso? Você é doido. A mudança que teve, né? Porque era muito estreitinho, era feio, aquela sala. Mas produzimos vídeos, documentários, vocês acompanharam isso. Produzimos Eurídice, onde ninguém mais ganhou, um longa-metragem, ganhou como melhor produção da América Latina, México incluso, Televisa do México, atrás de um grupo de uma faculdade, nós ganhamos lá no Uruguai. Isso tudo, além do prêmio, o que é? Além da satisfação, é orgulho. É acreditar, eu consigo, eu sou capaz de fazer isso, eu vou fazer isso. Faculdade de Medicina. Ninguém acreditava, vai ser açougue. A imprensa chegou a falar isso. E a guerra depois para desprestigiar a gente? Faculdade é ilegal, faculdade não tem documentos, é tudo mentira, nós sabíamos cada passo que nós estávamos fazendo, mas era uma maneira da mediocridade combater o avanço. É uma guerra intensa, percebam isso, mediocridade contra avanço. Né? O avanço incomoda os medíocres, tenha certeza disso. É isso aí, Ertem. A gente vai estar... É o que eu falei, se a gente ficar aqui na mão, você não vai para Guaí hoje e o horário está passando. Mas a gente queria agradecer você ter aceitado o nosso convite de participar do Aldeia Cast. Tomara que tenha gostado. Muito, bastante. Falar da nossa cidade para mim é paixão, né? Sabe lá o dia... A gente pode fazer novos podcasts com você sobre história, né? Porque tem muito assunto. Quero lançar meu livro aqui, então já vou murtar vocês aí. Aí nós vamos falar de histórias. Aí vai ser... Isso é legal. E aí, para terminar, queria que você deixasse uma mensagem,
para o sanjoanense, um agradecimento ao jovem. Eu vou deixar uma mensagem baseada num resumo do que nós falamos. Não sejam medíocres. Nunca se conforme com a mediocridade. Nunca. A frase que você citou está na Bíblia. Deus abomina o morno. O morno é o medíocre. Seja frio, porque você sendo frio, você não vai se meter a fazer coisas da qual você não é capacitado a fazer. Ou seja quente, vai lá e faça. Morno, Deus vomita. É abominável o morno. Não seja medíocre. Acreditar. Parece autoajuda, mas não é. Se você não acredita, se você não acredita em grandes mudanças, em grandes transformações, você vai acreditar no quê? No que você vai acreditar? Então acredite. Se você está também infeliz, a gente sabe que São João, se tem algum exemplo de um bairro como exemplo, tem outros, tanto. Tente entender o processo que você está passando. A infelicidade às vezes não depende de você. Não é? E lute para não ser infeliz. Lute para que cada dia seja melhor. Quanto à política, vamos melhorar o nível? Vamos lutar para a gente conseguir fazer alguma coisa num nível bom, num nível... Não quero criticar hoje, mas se você for perguntar, as pessoas... Parece que é um pouco comum dizendo, olha, nos últimos anos o nível não está muito bom. Se você vê os ataques pessoais, as difamações, as injúrias, os fake news. Isso é de uma sociedade de nível ruim, que não tem ética, que não tem respeito. Né? Vamos melhorar o nível? Seria essa a mensagem também específico para a classe política. Né? Muito obrigado, Artem. Eu que agradeço a Adoramos ter vocês você aí. Vamos, vocês vão prometer para mim que eu vou lançar o livro aqui. Vamos fazer só sobre... Não vou falar mal de ninguém, só de gente que já está lá no passado, que já morreu há muito tempo. Aí você vai que não vão reclamar. Eles vão reclamar. Espero que não, né? Essa vida vai saber. Vai saber. Vamos fazer o lançamento, né? do livro, quando tiver, a gente... É um tema muito interessante. Legal, né? legal. E são 200 anos da nossa São João. 200 anos... Né? Se você puder fazer, né? Não sei quando na época aí já vai estar em eleição, né? Acho que pode. Não, eu acho que o mês que vem sai. Aí, legal. Aí, legal. Vamos fazer. Muito obrigado. Ficamos felizes de ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Muito. A gente não é jornalista, a gente não é entrevistador, mas a gente gosta de bater. Mas não são medíocres. Isso que é o mais importante. Fizeram uma aldeia criativa que só pelo nome já é uma coisa maravilhosa. Então, aliás, aproveitar publicamente, que sem querer agradá-los, mas eu sou fã de vocês aí. Eu conheço você desde quando? Né, quando você foi meu aluno. Então podem te xingar de quanto nome, mas de medíocre nunca ninguém vai dizer que vocês são. Vocês estão sempre inovando, fazendo coisas diferentes. Essa é a razão da vida que justifica a vida de cada um de nós. Esse é um lema que a gente traz desde o começo, né? A gente sempre tenta acompanhar as tecnologias. Quer algo novo, quer algo diferente. Sim, quero melhor. Pois é. Equipamento melhor. Dentro do que a gente consegue, né? Porque o dia que vocês acharem que tá bom, vocês estão ruins. Não, isso aí acho que é muito difícil, né? A gente fica feliz do reconhecimento. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.